Prontos para a palavra? Amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu compartilhar com você uma palavra que é um clássico da Bíblia, ok? Esse texto aqui, se você não conhece, mas você já ouviu falar e você vai se interessar por esse texto. Na verdade é um clássico, é uma história que vira e mexe eu tenho lido. Mas essa semana, meditando nesse texto, Deus falou muitas coisas comigo, e eu quero compartilhar com você e inspirar você, assim como eu fui inspirado. Amém? É a história de Balaão. Quantos já ouviram falar de Balaão, né? Balaão é um bruxo, um profeta bruxo, ok? Um profeta desviado, ok? E a gente precisa entender o que Balaão fez e qual que é o pecado dele e por onde ele andou. Mas o que eu quero dizer para você é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o título é: A bênção está sobre mim. Amém? Quero levar você a contemplar promessas de Deus. O meu objetivo é levar você a compreender de fato o conceito de bênção, o que é a bênção, e se colocar debaixo dessa bênção e viver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Queridos, muitas pessoas têm uma crise enorme porque elas não sabem se elas são abençoadas. E a gente vê grandes apelos dizendo: vem buscar a tua bênção. E algumas pessoas correm atrás das bênçãos, se sentem malditas ou se sentem carentes de bênção, e correm e fazem os apelos e respondem a tantas coisas. Mas na verdade, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor seguirão você, e não é você que correrão atrás delas, amém? Porque a bênção do Senhor já está sobre ti. E esse conflito de identidade, esse conflito teológico, um conflito emocional que tão forte nos rodeia, não é só você, querido. Isso é normal e é quase que comum na igreja brasileira. Nós em conflitos porque temos dúvidas se somos abençoados ou não. E a minha ideia, a minha intenção é nessa noite responder essa pergunta e firmar a tua identidade como um ser, como um homem, como uma mulher abençoado por Deus, e viver toda a plenitude dessa bênção. Amém? Glória a Deus. Quantos recebem isso? Amém? Vamos começar lendo a história no livro de Números, no capítulo 22, no versículo 1 e diante. Só para, antes de lermos, quero te localizar no contexto. Qual é o contexto? O contexto é Israel caminhando no deserto, sob a liderança de Moisés. Ele sai do Egito, lembram disso? Ele sai da escravidão do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e agora eles estão indo em direção a tudo que Deus tem para a vida deles. Agora, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, ou já ouvimos falar, que os gigantes, e os desafios, e os inimigos só estavam além do Jordão, só estavam na terra prometida, não é verdade. Eles no deserto têm que enfrentar vários inimigos, e enfrentam vários povos inimigos, e eles vêm com vitória o tempo todo. E a Bíblia diz que Israel no deserto já vinham colecionando vitória contra os seus inimigos, e agora eles estão diante de um cenário onde o inimigo maior se levanta contra a vida deles. Amém? E aqui é onde nós vamos entrar. Números capítulo 22 diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Ele viu, ele ficou sabendo, olha o que eles fizeram com os amorreus. Viu, pois, Balaque, versículo 3: Moabe teve o que? Grande medo deste povo. Aleluia! Olha o que o inimigo está passando, olha a aflição que o inimigo está passando. Ele ouviu falar que Israel estava vindo, e que Israel já tinha destruído Moabe, Israel já tinha massacrado os inimigos, e agora ele estava diante da terra de Balaque. E Balaque falou: sangue de Jesus tem poder. Agora esse povo vai se levantar contra nós. Querido, isso é tão forte, que quando Israel, sob a liderança de Josué, eles atravessam o Rio Jordão, e eles estão de frente com Jericó, aquela cidade com muralhas altíssimas, fortalezas. A Bíblia diz que Jericó estava trancada, toda protegida, porque ela estava com medo de Israel. Israel vinha colecionando vitórias. O povo de Deus é um povo que coleciona vitórias. Ouça isso que eu vou te dizer: e quanto mais vitórias você colecionar, mais respeitado você será no mundo espiritual e no mundo natural. Amém?
Querido, a Bíblia diz que nós vamos de glória em glória. E eu preciso vencer as batalhas. Eu não posso perder batalhas. Porque quanto mais eu perco batalhas, mais intimidado eu sou, mais a minha autoestima fica baixa. Mas quando eu coleciono vitórias, quando eu vou vencendo de glória em glória, os inimigos começam a temer, os inimigos começam a me respeitar, os inimigos começam a abrir portas, os inimigos começam a sair da frente quando eu passo. Aleluia! Diga assim: eu vou vencer todas. Amém. A Bíblia diz que esse rei ficou com um grande medo dos filhos de Israel. Sabe por quê? Versículo 3: porque eles eram muitos e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Versículo 4 diz: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora esse povo lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Esse exército aí, esse povo de Israel vem e vão destruir a gente. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era o rei dos Moabitas, um rei com medo de um povo cuja história era escravo. Que talvez você não era ninguém, talvez você não valia um centavo, talvez você era um zero à esquerda. Mas quando Jesus tocou você passou a ser um vencedor, você passou a ser um colecionador de vitórias. E agora o inferno, os inimigos olham para você diferente. Amém? E você precisa se posicionar nisso. Vamos avançando. Versículo 5: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: olha só, eis que um povo saiu do Egito, e esse povo cobre a face da terra, e esse povo está morando diante de mim, é meu vizinho agora. Esse povo está do lado. Esse povo incomodou Faraó, incomodou um monte de gente, e agora chegaram até aqui. Ei, igreja, você precisa incomodar o inferno. Deus te chamou para você incomodar. Deus te chamou para você incomodar todas as coisas erradas. Deus nos chamou para nós incomodarmos todas as obras de Satanás. Deus nos chamou para incomodar tudo que não convém com a palavra de Deus. Amém? Versículo 6 diz assim: vem, o rei falando: vem, Balaão, rogo-te, vem agora, vem rápido, e amaldiçoa-me este povo. Vamos amaldiçoar esse povo, vamos enfraquecer esse povo, vamos atrapalhar a vida desse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançá-los fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Aleluia. Quantos já conhecem essa história? Glória a Deus. Querido, essa história de um rei aflito que corre atrás de um bruxo, de um feiticeiro, para atrapalhar os caminhos do povo de Deus. Aleluia. Querido, preste atenção nisso. Esse rei, no mínimo, era muito burro. Esse rei, ele não entendeu. Ele só olhou para o que Israel estava fazendo, mas ele nem sequer olhou para o que Deus estava fazendo. Preste atenção nisso, faz uma diferença enorme. Às vezes você olha o que está acontecendo ao teu redor, o movimento que está acontecendo ao teu redor. Às vezes você olha para as circunstâncias e você fica aflito com as circunstâncias, mas na verdade você não tem que olhar para o que acontece, você tem que olhar para o que Deus está fazendo. Porque Deus não vê como vê o homem. Os caminhos de Deus não são como os caminhos dos homens. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E eu preciso aprender a olhar o que Deus está fazendo, porque quando eu olho somente as circunstâncias, eu não consigo fazer a leitura certa. Eu sou tomado pelo medo, eu sou tomado pela ansiedade, eu sou tomado pela incredulidade, e eu sou tomado a tomar decisões erradas. Agora, quando eu olho o que Deus está fazendo, Deus começa a ser revelado em mim. Esse rei, ele não entendeu porque Israel só queria passar por eles. Ele estava na frente de Israel. Moisés faz um acordo com ele: ó, deixa a gente passar aí. A gente não vai tomar tua água, a gente não vai comer do teu gado, a gente não vai comer da tua horta, a gente não vai colher do teu feijão, a gente não vai fazer nada, a gente só quer passar. Mas ele diz: vocês são traiçoeiros,
vocês vão armar contra mim. E quando ele não entendeu que ele poderia ser, ou poderia participar de um grande projeto de Deus, ele se arma contra e se torna inimigo. Falta de discernimento. Sabia que muitas vezes você está sofrendo porque está faltando discernimento? Que existe algo no mundo espiritual que Satanás usa estratégia, e no mundo natural o pessoal usa as palavras que é bombas de efeito moral. Já ouviram falar disso? Quando está muito alvoroçado, quando por exemplo tem um motim, tem uma manifestação, ok? E as pessoas estão brigando, e as pessoas estão fazendo confusão, a polícia armada, ela usa dessas bombas, ela joga essas bombas no meio da multidão, aquela bomba explode, fazendo um barulho altíssimo, enche de fumaça, todo mundo se dispersa, correndo de medo, porque é um barulho enorme, e você pensa quando explode aquela bomba, meu Deus, matou 50, vamos lá colher os pedaços, que explodiu, acabou com gente, olha só o que aconteceu. E quando aquela bomba explode, levantou a fumaça, todo mundo se dispersa, passa um instante, a fumaça vai baixando, a fumaça vai se dissipando, e você olha, e você vê que ninguém se feriu, foi apenas uma bomba de efeito moral, só para te distrair, e só para tirar você do foco. Alô, estou pregando para alguém? E querido, essa é a estratégia de Satanás. Ele pega uma circunstância, por nós não sabemos entender o que Deus está fazendo, e ele usa essa circunstância como uma bomba de efeito moral, explode no meio do povo de Deus, explode no meio da tua casa, faz aquele barulhão, você diz, meu Deus, acabou tudo. A ansiedade toma conta, o medo toma conta, a incredulidade toma conta, e quando você vê, foi só um barulho. Nada mais do que um barulho. Quando você viver numa circunstância como essa, esse rei estava fazendo isso, ele não discerniu, ok? Ele não conseguiu entender o que Deus estava fazendo. Agora veja o versículo 18 desse mesmo capítulo, quando ele convoca Balaão para amaldiçoar. Ele diz, eu vou amaldiçoar esse povo está me incomodando, esse povo vai me atrapalhar. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, do rei, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, ainda que você me pagasse todas as fortunas, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer qualquer coisa pequena ou grande. Você quer que eu amaldiçoe? Eu até vou tentar, mas eu não posso amaldiçoar, eu não posso fazer nada se Deus não mandar eu fazer. Ei, presta atenção aqui, igreja. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus esteja por trás do que está acontecendo. O inimigo pode se levantar, o inimigo pode fazer planos, o inimigo pode vir violentamente contra você, mas se Deus não estiver por trás, ele não pode nem chegar perto de você. Alô? Quantos creem nessa palavra? Deus é o autor e consumador, Deus é o dono da minha vida, Deus está no curso de toda a história, Deus está no comando, Ele não perdeu o controle. Aleluia! E Balaque diz, vamos amaldiçoar. E aí Balaão, o bruxo, diz, eu amaldiçoo, mas se Deus permitir, porque se Deus se levantar e dizer não posso fazer nada. Aleluia, glória a Deus. Querido, Balaque contratou um bruxo profissional, contratou o melhor da época, aquele que estava nos canais de televisão, né? Aquele que fazia chover. Balaque contrata esse bruxo para amaldiçoar. Agora, não vamos falar muito de Balaão, não temos tempo aqui, mas eu quero que você entenda o que é ser abençoado. O que é ser abençoado? Porque esse homem queria amaldiçoar uma terra, queria amaldiçoar uma nação, queria amaldiçoar um povo, queria amaldiçoar famílias. Agora, como vai amaldiçoar se Deus não quer amaldiçoar? Como um homem pode se levantar contra alguém para proferir uma palavra maldita se Deus decidiu abençoar você? Agora preste atenção nisso. A pergunta é, você é abençoado? Preste atenção nisso.
Você já ouviu essa história de macumbeiro que se converte, feiticeiros que se convertem? Alguém já ouviu falar dessa história? O bruxo da Xuxa, o bruxo do Collor de Mello, né? Os bruxos dos famosos, já ouviram falar? Né? E esses caras se convertem e você vai perceber que eles têm um testemunho muito parecido. Tipo, o quê? Foram fazer macumba e foram fazer um trabalho e de repente foram fazer contra um crente. E aí eles foram fazer contra um crente e a macumba não pegou. E eles ficaram assustados. Como que não pega? Quantas histórias. Tem um bruxo aí, não sei o nome dele, que ele comia vísceras nos cemitérios. Já ouviram essa história? Ele ia no cemitério, comia as vísceras dos defuntos e comia, e aquilo era pactos profundos e com alta categoria de demônios. Abriu os túmulos, querido, isso existe, hein? Não é The Walking Dead não, né? É verdade, isso existe. E ele conta na história dele da conversão que ele estava comendo umas vísceras e de repente ele foi num túmulo, e quando ele foi mexer naquele túmulo, a entidade falou: epa, não mexe nesse túmulo não. Mas por quê? Esse é de um cristão, e com os cristãos nós não podemos mexer. Aleluia. Mesmo um corpo de um crente morto, Satanás não pode tocar. Aleluia. Quantas histórias. Eu me lembro, nós fazíamos uma cruzada, né, uma escola de libertação lá em Rio Branco. E na igreja que nós tínhamos lá, na esquina, 2 ou 3 casas para cima, tinha o centro de macumba de uma das maiores feiticeiras da cidade. E nós começamos a fazer ali algumas ações de libertação. Começamos a fazer escola de libertação, expulsar, quebrar maldição. Aquela mulher, ela saía, enquanto nós fazíamos culto, ela ficava no meio da rua sapateando, porque ela ficou indignada, porque ela chamava as entidades não baixavam, porque não podia mais, porque os crentes estavam dominando a área. Aleluia. Ela teve que fechar o centro dela, ela teve que se mudar daquele lugar, ela abandonou a fé dela, né? Abandonou a fé, porque com crente ninguém pode. Aleluia. Como amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa? Veja bem, queridos, nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo vitorioso. Nós somos um povo que prospera. Nós somos um povo que tem cura das nossas enfermidades. Temos paz, nós temos provisão. Nós somos um povo que tem o Espírito Santo. Nós somos um povo que tem o perdão de Deus. Nós somos um povo que tem a salvação eterna. Nós somos um povo que tem os anjos como servos nossos. Nós somos um povo que podemos viver a eternidade aqui e agora. Nós somos um povo que conhece Deus e suas promessas. Nós somos um povo que está firmado na palavra de Deus. Nós somos um povo que temos olhos abertos. Nós somos um povo que vivemos em outra dimensão. Vivemos no céu e na terra ao mesmo tempo. Somos ou não somos abençoados? Aleluia. Somos tremendamente abençoados. Dá mais retorno para mim aqui, estou ficando rouco já. Agora, preste atenção nisso. Satanás entrou com uma estratégia. E a estratégia é do reducionismo. Diga reducionismo. Diante de tantas verdades sobre as minhas bênçãos, estou perdoado, tenho curas físicas, tenho visitação do Espírito Santo, tenho a palavra de Deus, tenho todo o Salmo 91 para mim, tenho o Salmo 23 para mim, tenho a Bíblia inteira ao meu favor, tenho os anjos, tenho perdão, tenho a salvação, vou morar no céu. Sou o mais abençoado de todos. Mas quando falta dinheiro, quando a questão financeira aperta, eu entro em conflito. Eu não sou abençoado, Deus não está me abençoando. Aí ó, está faltando a benção. Deus, o que eu faço para ser abençoado? Ei! Isso chama-se reducionismo. Satanás, através de um encantamento, conseguiu pregar uma mentira para nós. E nós atrelamos todo o conceito de bênção a uma questão financeira. E se tem dinheiro, eu sou abençoado. Se o dinheiro está curto, eu estou debaixo de maldição. Pastor, ora aí. Pastor, o que eu faço? Qual é a estratégia? Qual é a ação? E eu ignoro todas as demais bênçãos que está envolvendo a minha vida, que eu estou vivendo intensamente, mas aí eu reduzo tudo a uma questão financeira.
E hoje, querido, a igreja está nesse conflito. Hoje a igreja está passando por um abalo, porque ela confundiu o que é bênção. Ela se perdeu no conceito de bênção. Preste atenção nisso. Ouça o que eu vou te falar. Quem é crente aqui um pouco mais velho, passou por uma transição na igreja. Até os anos 70 e início dos anos 80, nós tínhamos uma mensagem dentro da igreja. E a mensagem era: o homem de Deus, o povo de Deus, ungido, era o povo humilde. Chinelinha havaiana, com o grampinho de cabelo segurando, né? O fusquinha que você tinha que empurrar na descida para dar a partida. E até os começo dos anos 80, nós olhávamos para esses e dizíamos: nossa, que homem de Deus, sacrifício, humilde. E nós atrelávamos até uma unção especial a pessoas desse tipo. Só que daí, a partir dos anos 80, passou uma nova inspiração e tivemos uma revelação, que demos o nome de teologia da prosperidade. E com o entendimento da prosperidade, nós fomos perceber que tinha muitas coisas que era direito nosso e que nós não estávamos usufruindo. E a igreja começou a prosperar. E a igreja avançou, e a igreja cresceu. Agora, o que era sinônimo de bênção, e de unção, e de humildade, ter um fusquinha velho que empurrava na descida, ter o chinelinho havaiana segurando num grampinho de cabelo, agora, com a revelação da teologia da prosperidade, nós olhamos para pessoas assim, e dizemos: esse cara está aquém. Esse cara está debaixo de opressão. Existe um espírito de miséria na vida dele. Ele não entendeu nada do reino. Ei, ele está endemoniado. Porque na verdade a unção, a autoridade e o sinônimo de bênção é: eu estou com o meu carrão. Porque a teologia da prosperidade me inspirou a isso. E eu prosperei, eu moro numa casona, tenho um carrão, tenho uma grande conta bancária. Aleluia. Só que nesse patamar aí, a gente também ficou meio confuso. E entrou uma confusão na igreja. Porque o que antes era o homem de Deus ungido, porque ele tinha pobreza, agora ele é um homem de Deus endemoniado. E agora esse homem que é ungido, que agora tem dinheiro e prosperou, nós olhamos para ele: mas ele é ladrão. E a gente não consegue mais definir. A gente não consegue mais achar o caminho. A gente não sabe mais o que pensar, porque entrou uma confusão, e a gente reteu, e a gente acreditou na lei do reducionismo, e concluímos que bênção, ela é mais válida se atingir a minha vida financeira. E eu descarto, já não estou mais preocupado se Jesus curou um câncer, se Jesus fez a minha filha ser curada, se Jesus levantou e salvou o meu marido, minha esposa, se Jesus libertou meus filhos das drogas, eu já não levo mais isso como bênção, porque bênção é dinheiro. E se falta dinheiro, eu entro em crise. Eu preciso mudar minha mente. E o dinheiro, querido, é um dos elementos do favor de Deus. Não é o que define quem eu sou. O quanto você tem na tua conta, o quanto você tem no bolso aí hoje à noite, não define se você é um homem abençoado ou não. O que define se você é um homem abençoado ou não é o quanto da unção do Espírito Santo está fluindo, o quanto do favor de Deus está sobre você, o quanto dos teus pecados foram perdoados, o quanto das suas orações estão sendo respondidas, o quanto do poder de Deus está fluindo na tua vida, na tua casa. Aleluia! Isso é ser abençoado. Querido, eu sou abençoado. Meu filho na bateria, minha filha cantando, minha filha mais velha aqui no banco, minha esposa na obra. Tem uma família abençoada. Money que é good, nós não have. Mas somos abençoados. Deus tem feito coisas tremendas. Olha para a tua casa, o quanto você foi abençoado em 2016. Quantas coisas Deus fez. Deus salvou, Deus avivou, Deus liderou, Deus encaminhou, Deus fez coisas, Deus curou. Ei, você é um povo abençoado. Quantos creem nisso? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Não podemos trocar verdades eternas
por migalhas temporais. Não podemos trocar verdades que são eternas por sensações temporárias. Eu posso me perder, eu posso me confundir, eu posso até me desviar do propósito de Deus. Está na hora de eu entender que eu sou abençoado. E se Deus me abençoa, ninguém pode me amaldiçoar. Amém? Aleluia. Veja o versículo, capítulo 23, versículo 8 desse mesmo livro de Números. Balaão, diante da corrupção, recebe ouro, recebe prata para amaldiçoar. Essa semana eu fui descer, deixar meu carro no posto para lavar, e voltei a pé bem na encruzilhada. Estava lá um baita despacho de macumba, bem ali na esquina. Não era bem a esquina da minha casa, mas estava na minha casa. Eu parei ali, orei, desfiz, chutei, pisei, quebrei. Porque quem é ele para amaldiçoar onde Deus abençoa? Vocês estão aí, igreja? Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Olha o que Balaão diz, olha o que o bruxo diz, olha o que o feiticeiro diz. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como que eu posso? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Como eu posso fazer isso? Não tem como. Ninguém tem poder contra o que Deus faz. Ninguém consegue mudar o destino de Deus para a sua vida. Agora preste atenção nisso. A palavra maldição e a palavra bênção no Novo Testamento, ela tem alguns ensinamentos e algumas conotações. Por exemplo, a palavra bênção no Novo Testamento é a palavra eulogia. Diga, eulogia. Diga mais alto, eulogia. Eulogia é a mesma palavra para elogio. Então bênção no Novo Testamento é elogiar. Elogiar. Todas as vezes que eu elogio, todas as vezes que eu falo bem, eu estou abençoando. Agora, preste atenção nisso. Na nossa cultura, nós temos mania de elogiar o morto. Não é assim? Vamos lá no velório do pai, da mãe, do marido, do parente. Que bom homem, que maravilhoso, que exemplo, era tão bonzinho. E querido, enchemos de elogio aquele caixão, aquele corpo, que nem sequer está ali mais, não está nem te ouvindo. E nós estamos abençoando algo que já passou o tempo de abençoar. Não tem mais tempo de abençoar. A palavra elogio é falar bem, que significa abençoar. Quando eu elogio, eu estou abençoando. Quando você elogia o teu filho, você está abençoando. Quando você elogia o teu irmão, você está abençoando. Quando você fala bem de alguém, você está abençoando. Elogie. A palavra bênção no inglês é bless, que significa que fale bem, elogie. Elogie. Quando você olha para o teu irmão e fala: uau, como você é uma bênção, como você é esforçado, como você é determinado, como você é bem crente, como você é um homem bonito, como você é uma mulher simpática. Você está elogiando, você está abençoando. E essas palavras que você está gerando, ela está construindo. Quando você se reúne com teus irmãos, ok, naquela roda, e você começa a falar bem de um outro que não está ali. Poxa, fulano devia estar aqui, né? Ele é tão divertido, ele é tão simpático, ele faz a gente rir, ele é tão honesto, ele é tão isso, não é assim que a gente faz quando as pessoas não estão por perto? Aleluia. Aleluia. Quando eu elogio, eu falo bem, eu estou abençoando. Esse era o conceito, a palavra é eulogia, é falar bem. Querido, quando eu falo bem do meu corpo, quando eu elogio o meu corpo, eu estou abençoando o meu corpo. Esse corpo velho, gordo, né? Não faz mais nada, tem que morrer. Não, fale bem, o corpinho sarado, né? Todo bonitão, malhadão, saudável. Você está abençoando o seu corpo.
Abençoa o teu casamento, abençoa a tua esposa, abençoa o teu marido, maridão bonitão, maridão trabalhador, bom pai, carinhoso. Olha, você está abençoando, você está gerando, amém? Agora, a palavra maldição, no Novo Testamento, também é a palavra catará. Diga, catará. Diga mais alto, catará. Você põe mais um tá, dá catarata, né? Mas não é catarata, é catará, ok? O que é catará no Novo Testamento? É falar mal. Falar mal. É condenar. Por exemplo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra ali é catará. Falar mal é amaldiçoar. Então quando você está falando de alguém, falando mal de alguém, você está proferindo maldições para essas pessoas. Alô? Vocês estão aí? Estou pregando para alguém aí ou não? E preste atenção nisso. Não necessariamente você precisa usar a palavra maldição para você amaldiçoar. Basta você proferir palavras de denúncia, palavras que desacatam, palavras que falem mal. Você já está denunciando e liberando maldições sobre alguém. Olha aqui um exemplo, Marcos no capítulo 11, conta a história de Jesus diante daquela figueira que secou. Quantos lembram dessa história? Lembram? Jesus com a sua figueirinha, amém? Lembram disso ou não? Diga, eu lembro, pastor. Aí você me motiva, você, né, participa aí do culto. Olha o que diz Marcos 11:14. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus olha para a figueira, ele vai procurar o figo, não encontra, e ele olha para a figueira e diz: olha aqui, estou na figueira, nunca mais comam fruto de ti. Jesus proferiu essa palavra e a Bíblia diz que os seus discípulos ouviram isso. Agora veja o próximo versículo, o versículo é o 21, pula para mim lá no 21. Passa o outro dia, depois você pode conferir na tua Bíblia. Passa outro dia, Pedro lembrando-se disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu o quê? Amaldiçoaste. Ei, Jesus amaldiçoou a figueira? Sim ou não? Jesus não amaldiçoou. Figueira maldita, eu te amaldiçoo todas as tuas gerações, seca-te. Foi isso que Jesus fez? Eu não imagino Jesus amaldiçoando ninguém, mas Jesus falou algo que condenou a figueira. E na cultura e no entendimento dos discípulos, eles falaram: Jesus, o Senhor amaldiçoou a figueira e ela foi amaldiçoada. Quando você falar o mal de alguém, você está amaldiçoando. Quando você fala mal do teu pastor, você fala mal do teu líder, do teu discipulador, quando você fala mal do teu irmão, quando você fala mal de um familiar, você está amaldiçoando. Catará, falar mal, condenar. A Bíblia diz que nenhuma palavra de maldição saia da sua boca. A tua palavra, querida, a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Poder de vida e de morte, de bênção e de maldição. Querido, a igreja precisa entender quem ela é. Ela é uma bênção e ela precisa gerar bênção. Ela é abençoada para abençoar. Ei, querido, quando você anda pela tua cidade, pelo teu país, você precisa falar bem, você precisa abençoar. Quando você vem nos teus irmãos na igreja, fale bem dos teus irmãos, abençoe teu irmão. Ô irmão, você é uma bênção. Ô irmão, você é uma unção. Ô irmão, Deus vai te usar. Fale bem. Aleluia. Presta atenção. Às vezes a gente confunde o processo só porque as pessoas, isso é aula de relacionamento, ok? Abre um parênteses. Só porque as pessoas não são da maneira como nós gostaríamos que elas fossem, só porque as pessoas não têm o comportamento que nós gostaríamos que ela tivesse, só porque as pessoas não fazem o que a minha cultura e a minha educação diz que elas deveriam fazer, não significa que ela é vítima da tua maldição.
Só porque a pessoa, teu irmão, é diferente dos teus padrões, diferente do que você acha que é certo ou errado, não significa que ele não é bendito. Alô? Só porque ele tem um temperamento diferente, só porque às vezes ele é meio esquentadinho, isso não denuncia que ele não é abençoado. Não importa como é o teu irmão, ele está debaixo da bênção. A Bíblia diz que em Cristo Jesus ele foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Quantos creem nisso? Olha para o teu irmão lá, diga para ele: você é uma bênção. Amém? Olha para o que está atrás de você e diga: ó, eu te admiro, você é uma bênção. Glória a Deus. Jesus ensina grandes coisas, querido, e no final das contas, preste atenção, no final das contas, o que Deus diz é o que vale. Amém? Números 23, 18, vamos para lá, volta lá, Números 23, 18, na verdade é o 19, diz assim, ó, Números 23, 19, Deus, diga Deus, Deus não é homem para que minta, aleluia, e nem ele é filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não vai fazer? Aleluia. Ou tendo ele falado, não vai cumprir? Eis que para abençoar eu recebi ordem, ele abençoou e eu não posso revogar, diz Balaão. Aleluia. Ele abençoou, eu não posso amaldiçoar. Não viu nada de errado em Israel. Se ele te abençoou, ninguém pode te amaldiçoar. Se ele te abençoou, não é política, não é economia, não é demônio, não é satanista, não é bruxo, não é enfermidade que vai amaldiçoar você, porque ele te abençoou e ele é fiel. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para não cumprir o que falou. Se ele falou, ele é fiel e ele mantém a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Veja o versículo 21. Olha o que Balaão está dizendo: eu não vi iniquidade, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus o tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó, contra Israel, contra você, contra a igreja, não vale encantamento, nem adivinhação vale contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Aleluia. Ei, querido, esse é você, essa é a tua identidade, essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Agora, Satanás, ele é persistente, ele vai buscar todo e qualquer meio para amaldiçoar você. E aqui no caso de Balaão, ele entra num outro patamar e ele começa a insistir. Números 24, no versículo 1, diz assim: vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, Balaão se converteu, se convenceu: não adianta, com esse povo ninguém pode. Não foi essa vez como antes ao encontro de agouros, de feitiços, mas voltou o rosto para o deserto. Ok? Balaão começou a contemplar. E veja o versículo 2: levantando Balaão os olhos, e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito Santo. Aleluia. Preste atenção nisso, isso é tremendo. Olha isso. O inimigo se levantou, subiu no monte, no lugar mais alto que ele podia, no lugar mais estratégico que ele podia fiscalizar e monitorar você. Talvez um lugar mais, onde você está mais desnudo, mais desarmado, é onde o inimigo vai observar você. Talvez dentro da sua casa, talvez quando você está sozinho. Já percebeu isso? E ele diz: agora eu pego você.
Balaão sobe e se volta para o deserto para enxergar. E quando ele olhou o acampamento de Israel, a maneira como estava o acampamento de Israel, ele olhou para aquilo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. A pergunta é: o que ele viu que provocou tamanha unção e tamanho mover de Deus na vida desse homem? Põe a imagem para mim. Olha o que Balaão viu. Esse era o acampamento de Israel. Ele está lá em cima da montanha e ele contempla. Você consegue identificar isso com alguma imagem que você já viu em algum lugar? Hã? Não parece com uma cruz? Sim ou não? Essa era a forma exata como Israel se acampava. O tabernáculo no meio, as tribos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Bem nesse formato. Muda a imagem. Olha aqui. Esse era o projeto original do acampamento. Aqui nessa ponta, 186.400 pessoas acampavam aqui, que era a tribo de Judá, liderada por outras. Ali na minha direita, 157 mil. Na minha esquerda, 151 mil. Na minha altura lá, 108 mil. E conforme eles se posicionavam com uma organização dada por Deus, eles formavam uma cruz no meio do deserto. O inimigo se levantou e diz: agora eu vou pegar eles na melhor estratégia que eu tenho. E quando ele olhou, ele viu que algo tinha de sobrenatural, e o Espírito Santo veio sobre ele. O inimigo vai procurar as melhores posições para poder te amaldiçoar, mas todas as vezes que ele olhar para você, ele vai ver a marca de Cristo na sua vida, a marca da bênção do Senhor sobre a tua vida. Ele vai ver a glória de Deus. Veja mais uma imagem aqui. Essa é tremenda também. Aqui está a colocação deles. Aqui embaixo, Judá. À minha direita, Dan. Eli, como que é aqui? Ali é o norte, né? Norte é lá em cima? Onde nós estamos no norte aqui? Norte aqui, né? Então o norte lá em cima, Judá ao sul, ok? Dan e Rubem. Agora presta atenção nisso. Para cada acampamento posicionado ao redor do tabernáculo, cada um tinha uma bandeira. E a bandeira, cada bandeira tinha um desenho. Por exemplo, a tribo de Judá fazia o estandarte e a bandeira tinha o desenho do leão. A tribo de Dan, a bandeira tinha o desenho de uma águia. A tribo de Rubem, a bandeira tinha o desenho do homem. E a tribo de Efraim tinha a bandeira do boi selvagem. Que amanhã, logo dias depois, o profeta Ezequiel tem uma visão, e ele olha o trono de Deus e ele vê o quê? Os 4 seres viventes. Só que os 4 seres viventes já estavam sobre Israel, protegendo, guardando, movimentando o sobrenatural, onde ninguém poderia tocar. Aleluia! Por mais que o diabo procure lugar para te amaldiçoar, por mais que ele procure pontos estratégicos, ele vai olhar e ele só vai ver uma coisa: que você é um abençoado. Aleluia! Quantos creem nessa palavra? Ei, igreja, eu sou abençoado, você é abençoado. Comece a olhar para o teu irmão como tal. Pare de olhar para o teu irmão e falar mal dele, porque ele é um abençoado. Glória a Deus. Deus está fazendo coisas tremendas. Deus está nos levando a lugares estratégicos. Deus fez uma obra tremenda. Nada podia parar. Agora veja Deuteronômio, para encerrar, versículo 23. Aqui conta a história. Olha que foi. Meu baterista fugiu. Veja só, o que esse povo fez, o que Balaque fez, ficou registrado na história, ok? E aqui em Deuteronômio, capítulo 23, só um detalhe, presta atenção, isso é tremendo. Enquanto Balaão estava procurando estratégias para amaldiçoar Israel, enquanto Balaão estava procurando o melhor lugar para amaldiçoar Israel, sabe o que Deus estava fazendo em Israel? Deus já tinha levado Moisés para cima do monte, e Deus estava abençoando eles com as leis.
enquanto o diabo está querendo te atrapalhar, Deus está avançando no projeto dele na sua vida. Aleluia. Querido, não fique parando com as circunstâncias. Olhe para frente, acelera o passo e alcança tudo que Deus tem para a tua vida. Amém. Aqui ele diz o seguinte, versículo 3 do capítulo 23: nenhum amonita, diga assim, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Querido, esses homens ficaram tão marcados que Deus falou: esses aí não servem. Veja o versículo 4: porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíais do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Ei, presta atenção, todos que se levantarem para te amaldiçoar, Deus vai marcar a vida deles, e Deus vai cobrar deles. Olha aqui, versículo 4, versículo 5: porém o Senhor, o teu Deus, não quis ouvir as palavras de Balaão. O que Balaão falou, nada adiantou. Porém o Senhor não quis ouvir a palavra de Balaão, antes trocou em bênção a maldição que ele proferiu. Aleluia. Porquanto o Senhor teu Deus, o que ele fez? Ele te amava. Aleluia. Ele te ama, e porque ele te ama, nenhuma maldição chegará até a tua vida, praga alguma chegará à tua terra, nenhum encantamento valerá contra você, nenhuma palavra contra você prosperará, porque você está debaixo da bênção do Senhor. Diga: eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Ei, igreja, diga: eu sou abençoado, eu sou abençoado. Quando eu entro, quando eu saio, quando eu vou, quando eu venho, eu sou abençoado. Aleluia. Na casa, na igreja, no trabalho, no campo, eu sou abençoado. Aleluia. Amém. Quantos creem nisso? Quantos recebem essa palavra?